Olha só, vamos lá para mais uma live. Como que eu chamo a Val aqui? Oi, gente, boa noite. E aí, Val, tá entrando aí? Vamos Olha, aqui o gente, me ouvindo cenário. bem? Nosso maior desafio Tá é vendo? fazer funcionar esse negócio aqui. Tá me ouvindo bem? Eu coloquei o Estou foninho para te ouvindo ver se bem. Vocês estão me ouvindo bem? eu te ouço bem. Nosso povo tá entrando aí. Olha que coisa linda. Minha Olha aí, mamãe. gente. Sua mãe entrou aí. Oi, tia! A minha irmã, eu vi, entrou. Olha quanta gente linda. Dá para Gente, ficar aqui só minha cumprimentando o pessoal. tia. O Caio. Olha, minha sobrinha. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vamos dar... Se vocês puderem dar um feedback para ver se está tudo ok. O pessoal já está falando aí. Obrigada. A minha sobrinha está falando que eu estou linda, Val. Mas sobrinha, né? Acha a tia linda mesmo. A gente Vamos colocou. lá. Val, eu coloquei uma roupa azul para combinar aí com o Eu Novembro coloquei, já estou Azul. aqui com a blusinha azul. Tô te vendo, Val, de blusinha azul. Se tiver de shorts, não levanta, tá? Não, não levanto. Olha A lá, minha galera irmã tá tá dizendo que tudo ok com o aqui, som. Vanessa. Olha quanta gente legal. Muito obrigada por vocês virem. Vamos aguardar o pessoal entrar. Nós temos ainda quantos minutos, Val? 1 minuto? Você quem, você quem define aí. Vai acompanhando. É que meu relógio aqui tá faltando 1 minuto. Vamos ver aqui o pessoal. Isabelle, Rita, É minha madrinha. a madrinha. Sua família tá em peso aqui, Val? Fã-clube. Total. Minha xará, Elis. Gente, tecnologia é tudo, hein? Que top que é. Ó, a primeira vez que eu participo de live, hein? Se acontecer alguma Eu coisa, também. vocês já sabem. Val também, né, Tô, Val? tô estreando. Primeira live. Se a gente engajar bem nessa, Val, a gente já pode seguir carreira, hein? Vamos lá. Aí a gente já pode fazer aí um ciclo de lives. Bom, vamos lá. 19 horas, nós temos 26 pessoas. Meu nome é Elisângela, para quem não me conhece. Sou farmacêutica oncológica. Hoje estou aqui representando a Comissão de Oncologia do CRF aqui da Bahia, para a gente poder dar continuidade às lives que o CRF tem promovido, com o objetivo mesmo de trazer o conhecimento para que os profissionais da saúde possam se aprimorar dentro das informações mais pertinentes à área. Mas são lives abertas onde as pessoas podem aprender também, independente ou não de estarem exercendo a atividade. Vocês vão perceber que eu tenho um sotaque, então, quando eu falar porta, desafiador, forte, às vezes eu sofro um pouco de bullying aqui na Bahia, mas esse sotaque é porque eu sou do estado de São Paulo, porém estou aqui em Salvador há 2 anos, moro aqui, trabalho aqui na Amo, e hoje estou aqui com vocês. Então, novamente, muito obrigado pela participação, muito obrigado por cederem esses momentos para nos prestigiar e aprender um pouco mais de um assunto que é tão pertinente. E, como eu já falei, é a primeira vez que eu faço uma live, Val também, dá um certo nervoso, não é, Val? É Dá um desafiador, friozinho na barriga. mas vai dar tudo certo. Se acontecer alguma coisa, a gente começa tudo de novo e segue em frente. Não estou sozinha,
trouxe aqui para discutir conosco um tema câncer de próstata e o cuidado centrado no paciente. Para falar para a gente um pouco sobre isso, a Val, ou Valdineia, a gente prefere chamá-la de Val. A Val é minha amiga, a Val trabalha comigo lá na AMO, é farmacêutica responsável de uma das nossas unidades aqui da AMO na Bahia, em Salvador. E uma pessoa que eu admiro muito, e eu tenho uma honra de poder dividir esses momentinhos com você, Val. Então, se apresente aí rapidamente para o pessoal, fala um pouquinho de você, e depois eu já volto aqui para a gente falar um pouco sobre o contexto do câncer de próstata. E seguimos aí com as perguntas que nós discutimos ontem, porém a gente vai deixar sempre aberto aqui para as pessoas colocarem suas perguntas e nós vamos procurar responder todas elas. Se não conseguimos, eu tenho certeza depois que o CRF consegue passar para a gente poder responder. Te Val, encaminha seja bem-vinda. as respostas. Obrigada, Elis, agradeço. Então, para quem não me conhece, eu sou farmacêutica, trabalho na clínica AMO, eu sou responsável técnica, atuo principalmente na parte de farmácia clínica, acompanho os pacientes, faço os processos de conciliação medicamentosa, acompanhamento farmacoterapêutico, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ótimo. Deixo a palavra aí com você, Eli. O bom de live, não é, Val? Que a gente pode ler, né? A gente pode ler um pouco da informação para ter um pouco mais de foco aqui. Então, Deixei um tirando. roteirinho aqui. Você fez um roteirinho, eu tenho certeza disso. Fiz um Bobear, roteirinho. está grudado aí na sua tela aí, eu te conheço bem. Quem não conhece o site do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, eu recomendo. E consultando recente as informações sobre o câncer de próstata, lá traz para nós que no Brasil é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Em valores absolutos, ambos os sexos, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum no Brasil. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorre a partir dos 65 anos de idade. Porém, 75%. Então, ressalta aí que uma parcela ainda de pacientes tem abaixo dessa idade. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. A maioria, porém, cresce de forma tão lenta e leva cerca de 15 anos para atingir 1 centímetro. Eu acho super interessante essa informação. Quer dizer, 15 anos para chegar até 1 centímetro. Isto é, não vai dar praticamente nenhum sinal. E aí entra a detecção precoce do câncer, que é uma estratégia para encontrarmos o tumor na fase inicial e assim darmos melhor chance de tratamento. Daí, Val, eu pergunto para você, conte para nós, da onde que vem esse nome Novembro Azul? Por que isso? Então, o Novembro Azul, ele surgiu de uma brincadeira, né? Dois amigos em uma mesa de bar, australianos, estavam conversando sobre a moda do bigode. E aí eles trouxeram o assunto em tom de brincadeira de que não se vê mais homem de bigode. E a mãe de um amigo deles em comum estava em um processo de levantar fundos para o combate a pacientes com câncer de mama. E eles comentando, poxa, mas qual o dia do câncer de próstata? 17 de novembro. Então a mulher tem um mês inteiro e o homem só tem um dia, isso não é justo. Vamos fazer o seguinte. Aí eles fizeram uma brincadeira entre eles. Vamos fazer o seguinte: o homem que tiver bigode, o homem vai ter que deixar o bigode crescer, tirar uma foto com bigode e pagar US$ 10 como doação ao combate ao câncer de próstata. No mesmo ano, já tinham 30 homens, né? No mesmo momento, a proposta surgiu de a brincadeira, e no mesmo momento já tinham 30 homens que participaram da brincadeira. O processo aconteceu, difundiu de forma tão rápida, a brincadeira
surgiu, né, gerou uma seriedade tão grande, muita gente interessada em ajudar o combate ao câncer de próstata, que passou o mês de novembro a ser um novembro inteiro. Porém, só quem estava na brincadeira eram os homens, que eles precisavam tirar foto de bigode. Como é que as mulheres ajudavam? Se vestindo de azul. Então, daí o símbolo do novembro Olha azul só, ser o bigode, e daí vem a cor azul para o novembro. É a excelente, azul homenagem das mulheres. excelente. E aí, puxando esse gancho, Val, da onde vem esse preconceito que nós observamos nesse contexto aí de novembro azul, câncer de próstata, prevenção? Fala um pouco Olha para só, nós. essa proposta de Novembro Azul surgiu em 2003, na Austrália. Só veio para aqui, para o Brasil, em 2008. Então, Hum, quando o Brasil importou essa ideia, desculpa, gente. Quando o Brasil importou essa ideia, ele importou já com a proposta de quebrar o padrão tabu, né, do preconceito, porque o exame diagnóstico necessário para o câncer de próstata é o toque retal. Então, o homem já não vai ao médico. O grupo masculino é um grupo que não tem o hábito, eles não têm nenhum momento do ciclo de vida que eles necessariamente têm que passar pelo médico. A mulher faz o preventivo, a uhum. criança tem o processo de vacinação, campanha de saúde da criança, campanha de saúde do adolescente, campanha de saúde do idoso, mas de fato não existe uma proposta que estimule ou se caracterize como uma campanha de saúde do homem. Então, mais do que a proposta de prevenir o câncer de próstata, o Novembro Azul é uma tentativa de trazer esse homem que não vai ao médico a consultas regulares. E como o médico que vai atender esse perfil de paciente, ele vai buscar solicitação de exames conforme a demanda masculina, a consulta, no caso, seria com o urologista. Então, a proposta é exatamente essa: trazer esses pacientes, trazer esse grupo, né, essa população masculina para consultas médicas, mais até do que a prevenção diagnóstica do câncer de próstata. Certo, e tudo isso seria ao estimular o médico, a estimular o paciente, os homens, no caso, a buscarem um médico. Eu entendo que seria uma forma de já entrar no processo de prevenção, então. Na hora que eu consigo me comunicar com o paciente, ou que ele consegue pegar isso como algo importante, já é o primeiro passo da prevenção, seria. Exatamente. Só que aí a gente tem uma questão. A gente pode se questionar. Tem um estudo, ou até o momento não tem uma publicação que seja definida, dizer, olha, tal comportamento vai prevenir o câncer de próstata. Porque com o envelhecimento, a próstata vai crescer. O câncer de próstata, ele vem a partir do envelhecimento. Hoje a gente tem estudos que contribuem para a seguinte forma: se o paciente, sempre usa a expressão paciente, né? Mas enfim, se Hum, o homem ele tem um familiar que teve câncer na família, ele hum. já é eletivo para consulta com o urologista, até para fazer esse exame de toque a partir dos 40 anos. Se ele não tem nenhum caso familiar, a partir dos 50 anos, ele já deve fazer o exame de toque retal. Mas não tem nada que o possa ser feito para prevenir. Como eu sinalizei antes, a ideia do Novembro Azul é prevenção. Então, alguns estudos correlacionam o descontrole do açúcar, o sobrepeso, hábitos alimentares, Tem com até uma, tem até uma maior colocação aqui. probabilidade de câncer de mama. Tem até uma colocação aqui, Val, de um participante dizendo: a masculinidade precisa ser repensada. Com certeza. Não tenha dúvida. A proposta do Novembro Azul é exatamente essa: repensar o conceito de masculinidade. Ok, Porque isso ok. atrapalha bastante. E sabe outra coisa que é interessante?
dessa proposta do Novembro Azul, os homens eles morrem mais do que as mulheres, eles têm uma expectativa de vida menor do que as mulheres. Em Isso está países relacionado com o quê? Em países desenvolvidos, a expectativa de vida masculina é 5 anos menor do que a expectativa de vida feminina. Nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, essa diferença chega a 12 anos. Então, o que, é que a gente automaticamente pensa? Né? Homem se arrisca mais, homem briga, homem morre por causas violentas, e isso é comum. Mas, analisando os dados, isso não é real. Os homens, eles morrem muito por doenças. E dentro do grupo de doenças, além das cardiovasculares, câncer é uma das causas extremamente importantes, extremamente destacadas no processo de mortalidade masculina. Quando você avalia o número de consultas com a intenção de prevenção, de 100% das consultas que são feitas com a intenção de se prevenir de alguma doença, menos de 50% desse público que vai procurar um médico corresponde a um adulto masculino. Então, o que que acontece? O homem, ele morre primeiro e morre mais rápido porque ele não vai ao médico, exatamente. O homem, Tem... ele não vai ao médico, não tem esse hábito. Alguém colocou aqui, a gente não vai ao médico, confirmando aí o que você tem falado. Isso, Val, quais são os sintomas que os homens precisam estar atentos, que ele vai levar ele a refletir, poxa, isso eu preciso me preocupar. Que sintomas seriam esses? Mais comuns, quais sintomas de um câncer de próstata? Porque muitas vezes também se confunde com hiperplasia prostática, como eu te perguntei ontem, tem um caso na família que tem esse diagnóstico, que é outra história. Mas o que leva o paciente, o homem, a ir ao médico? antes de te responder, eu vou fazer só um adendo. É uma pena, porque o estímulo para ele ir ao médico é exatamente porque o câncer de próstata, detectado na fase inicial, não tem sintoma. Ele não tem sintoma nenhum. Daí a ideia de estimular o processo de prevenção masculina. Mas quando é que esse Uhum. homem vai ao médico? É, Geralmente os sintomas são caracterizados por incontinência urinária, ele começa a ter uma sensação de que fez o xixi, mas a bexiga não esvaziou completamente. Fica com aquela sensação de que não completou. Em alguns casos, eles identificam presença de sangue na urina. Disfunção erétil pode estar associada também a essa queixa, dor lombar. Aí, quando ele começa a desenvolver esse quadro que se parece muito com o processo de infecção urinária, ele vai buscar o urologista. Aí, quando as pessoas ouvem esses sintomas, né? Nossa, e aí? Pronto, tenho esse sintoma, tenho que me preocupar que eu tenho câncer de próstata? Não. Isso são sintomas que podem ser confundidos com uma série de outras doenças, mas são os sintomas que levam esse paciente para o consultório médico. O diagnóstico em definitivo, ele só é considerado, né, câncer de próstata depois que o médico solicita uma biópsia. O médico vai solicitar a biópsia, o resultado da biópsia é quem vai Aí estratificar que tipo de câncer que tem e confirmar ou não a presença da neoplasia. Então, o certo. médico vai fazer o toque retal, conciliar essa informação com o PSA e solicitar a biópsia. Isso que É eu ia um te conjunto perguntar. de Então, fatores. são três tratativas aí antes de dar um diagnóstico final, correto? Exatamente. Correto. Aí ele recebeu esse diagnóstico de câncer. Que momento que o farmacêutico vai encontrar com esse paciente? Aí lembrando aí, Val, algo muito importante que nós já conversamos, que o farmacêutico de drogaria, ele detecta muitas coisas antes, obviamente, de um diagnóstico. Então, entra aí também o papel do farmacêutico de drogaria quando ele está ali diante de um paciente
e o paciente está pedindo uma orientação para uma automedicação. Então, deixar bem isso explícito aí, a importância do farmacêutico lá na drogaria, quando está fazendo o trabalho de assistência farmacêutica. Esse paciente já tem um diagnóstico de câncer, ele chega para o farmacêutico oncológico em que momento? Então, o diagnóstico de câncer de próstata, ele não é um diagnóstico não é uma sentença de morte, né? Como a gente está acostumado a ouvir e algumas pessoas a observar isso, publicar em alguns pontos de internet. Uma vez o paciente tendo o diagnóstico, o grupo histológico vai ser estratificado falando de forma grosseira, né? Vai ser ou baixo, ou médio, ou alto risco. Esse paciente que acabou de receber um diagnóstico de baixo risco, dificilmente vai estar frente a frente com o farmacêutico em oncologia, especialista em oncologia. Por quê? Por conta do tipo de tratamento. Esse paciente de baixo risco, ele tem uma expectativa de vida equivalente a um paciente que não foi diagnosticado com câncer de próstata. E aí tem 3 opções terapêuticas, tanto ele quanto o médico vai decidir em conjunto qual é essa opção terapêutica mais interessante. E aí eu vou lhe contar uma coisa que você não vai acreditar. Uma das opções terapêuticas é simplesmente não tratar. Chama vigilância ativa. Então ele vai ficar só com o contato ali unicamente com o médico. Exatamente. Ele vai. Val, a Liliane está falando aqui que o pai dela apresentou sangue na urina, e ele era fumante há mais de 25 anos. São questões importantes e era um câncer de bexiga aqui. Aqui já apareceu e sumiu a mensagem aqui. Só para a gente ilustrar aí os sintomas que levaram esse paciente, que podem levar o paciente ao consultório e depois, infelizmente, pode ser um diagnóstico do tipo. Se for um diagnóstico, então, de baixo risco, só o médico vai ter contato com esse paciente e o acompanhamento vai ser de fato, só um acompanhamento. Nem sempre. Aí vem a questão que é interessante. A proposta da vigilância ativa é esse paciente ter consultas periódicas com o médico e fazer exames periódicos. Uma vez por ano, 6 em 6 meses. Quem define a regularidade é o médico. Quem define a regularidade é o médico a partir do resultado de exame. Certo. E aí, vai depender. O que a gente imagina? Nossa, se eu não preciso tratar, eu vou escolher exatamente essa proposta, porque eu tenho medo dos efeitos colaterais. E os estudos mostram exatamente ao contrário. A angústia psicológica, a expectativa de um prognóstico negativo é tão tensa, torna a vida daquele homem tão atribulada, que ele se antecipa ao período proposto pelo médico para uma segunda alternativa terapêutica e solicita as outras alternativas terapêuticas. Ele não adere bem ao processo de vigilância ativa. E aí, quais são as outras alternativas terapêuticas? Para esse homem de baixo risco, aí entra o processo cirúrgico de prostatectomia radical, ou seja, a retirada completa da próstata. Ele pode fazer tanto a retirada completa da próstata, quanto um tratamento de radioterapia. Ambos os tratamentos têm caráter, né, curativo. E aí vem a parte que mais preocupa o público masculino. Nossa, tirei a próstata. E agora? O que vai acontecer comigo? E agora? Diferente do que o senso comum publica, esse homem ele continua tendo a sensação peniana. Ele continua tendo sensações de prazer, ele pode sim ter orgasmo, mas como a próstata é uma glândula que participa da produção do sêmen, que é ejaculado no momento do orgasmo, ele vai ter o orgasmo caracterizado como orgasmo seco. Pode ser que simplesmente não seja liberado nenhum sêmen. E aí, quais são as queixas desse paciente que fez essa retirada da próstata? Ele não vai ter uma ereção 100%,
Para que esse processo de ereção aconteça de forma plena, ele vai passar por terapia com fisioterapia, ele vai precisar do psicólogo e ele vai precisar de medicamento, sim, certo? A prostatectomia e a radioterapia são equivalentes nesse processo, certo? Ele vai precisar de medicamento, sim. E aí é que o farmacêutico vai conhecer esse paciente. Qual é o medicamento que ele vai comprar? Ele vai comprar esse medicamento na farmácia, drogaria, que são os inibidores de PDE, Uhum. é também conhecido sildenafila, tadalafila. É, e existe um processo muito mito sobre o que, é que acontece se você usa sildenafila, tadalafila, tem problema de coração, pode, não pode, qual é a dose. E é nesse momento que o farmacêutico participa do Entra na jogada. acompanhamento farmacoterapêutico. Então, quem vai abordar esse paciente é exatamente o farmacêutico que trabalha em drogaria. Ele precisa esclarecer esse paciente de que dose que ele pode utilizar, saber que tipo de medicamento que esse paciente usa, se ele é um paciente que tem um problema cardiovascular, se ele não tem problema de cardiovascular, até Então, onde existe o interações medicamentosas. benefício. Esse é o momento que o farmacêutico, que ainda não é o oncológico, não é o que trabalha a nível ambulatorial e hospitalar, vai conhecer o paciente de baixo risco. Certo. Bom, agora, se o diagnóstico dele for um paciente de médio risco, Então, como que vai ser aí a caminhada desse paciente no seu tratamento? esse Gente, paciente ó, de. só, Val, só lembrando aqui que tem a questão da hora, são 19h23. É isso, eu ia falar Pessoal, isso agora. quem puder lembrar a gente uns 10 minutinhos antes, porque a gente vai conversando aqui. Tudo bem que mulher sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, Val? A gente lê, a gente vê a colega falando, a gente olha o horário, mas pode ser que a gente se perca. E eu ainda estou olhando aqui o WhatsApp. A Mônica tá mandando um parabéns para mim, para você, Val. Mônica da A TI. Mônica é minha musa da farmácia, tá? Um beijo enorme para ela. Muito obrigada, viu, gente, pelo carinho. Essa forma de live traz as pessoas mais perto e isso aí não tem preço. Então vamos lá, paciente de médio risco. Então, paciente de baixo risco, você deixou bem claro aí como que vai ser a caminhada dele. Agora, se for de médio risco, já é um paciente que vai fazer quimioterapia EV, já é um paciente que o farmacêutico oncológico já vai poder entrar em ação. Conta para nós aí, como que será? Então, esse paciente de médio risco, ele vai ter a oportunidade de conhecer o farmacêutico. O que é esse paciente de médio risco? É o paciente que o tecido histológico, ele ultrapassa um pouquinho a glândula da próstata. Então, esse paciente ele não tem benefício nenhum de ser retirado da próstata. E aí, o que é que a gente vai fazer? Não trata? É intratável? Não. Trata. Como é que a gente vai tratar? Qual é o problema? O que é que faz o câncer desenvolver? O câncer desenvolve a partir da produção hormonal. Então, esse paciente automaticamente vai precisar utilizar um medicamento que inibe a produção de hormônios. E aí a gente Uhum. chama esse grupo farmacológico de inibidores da terapia androgênica. O que isso quer dizer, né? Já que a gente tem um público aí diferenciado, tem estudante de farmácia, tem quem não é, tem familiar, o que é que isso quer dizer? Significa uma castração química. Através de uma injeção, que o médico, para o paciente de médio risco, vai definir um intervalo que pode ser de 6 meses a 2 anos. Ele vai fazer o uso dessa injeção periodicamente Uhum. e essa injeção vai promover a castração química. O que esse paciente vai sentir? Aí vem, de fato, a preocupação masculina. Ele vai ter disfunção erétil? Sim, ele vai ter disfunção erétil. Ele pode continuar ainda com alguns sintomas de incontinência urinária? Sim. Mas o que o farmacêutico vai fazer por esse paciente? Esse medicamento, Ok. ele está inibindo a produção de um hormônio.
Vou tocar nesse assunto aí, Flavinha, que é Você leu a importante. mensagem, Flavinha? É. A Bem Joélia, ô rápido, Val, parei só aqui abrindo. rapidinho para ler isso, mas vou falar. É, O que que o Val, farmacêutico vai fazer? Esse hormônio, além de ter todo esse impacto na vida sexual uhum, do paciente, ele vai ter impacto com alguns outros sistemas biológicos, né? Que a gente chama de metabolismo. Ele pode aumentar o nível de colesterol desse paciente, ele pode aumentar o nível de açúcar desse paciente, ele pode aumentar a pressão desse paciente. E se já é um paciente que tem hipertensão, uhum, diabetes, o farmacêutico vai atuar de forma muito ativa nesse processo de manter os índices de pressão e açúcar controlados. Mas para quê? Diabetes e hipertensão, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Se esse paciente descompensa a pressão, se esse paciente descompensa o açúcar, eu preciso reajustar a dose, porque eu não posso permitir que a dose terapêutica para o tratamento de câncer atrapalhe a qualidade de vida dele quando associado a outras comorbidades. Então, o farmacêutico vai conversar bastante com esse paciente sobre isso. Em relação à pergunta que Flavinha trouxe aí para a gente, que é muito interessante. Como é que a gente aborda? Como é que a gente fala de castração química e disfunção erétil para o paciente? Para o paciente de pois médio é, risco, hein? o argumento é mais fácil. Por quê? Porque o tratamento tem início, meio e fim. Assim que for suspensa as injeções de ADT, ele vai Acabou. recuperar a função erétil. Aí ele vai recuperar magicamente? Não. Ele vai recuperar aos poucos. Os estudos eles orientam que a abordagem para o paciente em relação a esse tema seja feita não só pelo farmacêutico ou pelo médico, mas que entre a equipe multidisciplinar e aí o psicólogo, Aí, terapia exatamente. sexual é É. extremamente importante para dar o suporte, porque os homens eles não estão isentos da possibilidade de suicídio associada a esse tipo de informação. Ô, Então, Val, isso a aí é tão informação importante. a A equipe informação tem que multi ser trabalhando. introduzida com muita propriedade e de forma sucinta, né? De forma que o paciente não se sinta agredido pela possibilidade de efeito colateral, porque ele tem uma probabilidade muito grande, depois do diagnóstico de câncer de próstata, de manter uma vida normal. E a sildenafila, os medicamentos de estímulo erétil, eles podem ser utilizados ainda que a ereção não vá ser de 100%, porque o medicamento está causando um processo inibitório imediato ali, certo? Então, a gente tem que realmente conversar sobre outras propostas com esse paciente, sim. Tem outro ponto importante para falar desse paciente de médio risco que está fazendo esse tratamento. Esse tratamento, ele necessita de um complemento, que a gente chama de terapia de suporte. Como está inibindo a produção de hormônio masculino, os ossos eles vão se tornar mais frágeis. E é comum que o médico prescreva cálcio, algum tipo de reposição de cálcio para evitar a desmineralização dos ossos. E aí o que, é que acontece? Lá vem o farmacêutico novamente nessa história. O homem, geralmente, ele não assume a responsabilidade. O homem que já tem uma comorbidade, ele dificilmente assume a responsabilidade sobre o cuidado com os próprios medicamentos ou com a própria saúde. Se ele é Então, Val, casado, é a esposa. explica isso para nós, porque você já falou que o paciente toma um medicamento para a próstata, agora ele vai tomar um medicamento para os ossos. Se ele for um paciente com outras comorbidades, ele vai ter já outros medicamentos na rotina diária dele. E aí vamos ter um paciente aí de polifarmácia. Se for um paciente idoso, porque a idade para o câncer de próstata, em geral, já é um paciente idoso, nós vamos ter, então, um paciente de polifarmácia. Como que você vai conseguir organizar todos esses medicamentos para um paciente que já teve dificuldade de vir para receber um diagnóstico, de fazer uma prevenção, e agora ele tem aí que gerenciar 5, 7, 8 medicamentos. Como que
o farmacêutico pode ajudar. E aí é uma dica também que vai ficar para os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, porque se não houver esse gerenciamento, se não houver o trabalho em equipe, como você falou, que é extremamente importante, tudo vai por água abaixo. Então, diga para nós aí, passa essa dica, se baseando na sua experiência de farmacêutica clínica. Então, tem uma coisa que é bem interessante. A maioria dos pacientes, agora eu não coloco só o homem no pacote, é uma coisa que a gente acha que é brincadeira, mas é verdade. Quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer, seja ele qual for, ele entende que nenhuma outra doença é tão importante quanto o câncer. E ele acaba negligenciando o uso de outros medicamentos. No caso do homem, o que acontece? Esse paciente, como você falou, já é polifarmácia. Ele geralmente não assume a responsabilidade na administração dos próprios medicamentos. Ele delega essa responsabilidade geralmente para um familiar. Se ele é casado, vai ser a esposa. Se ele tem filha, tem filho, é o filho, a filha que organiza. Várias e várias vezes a gente vai Olha abordar o só. paciente e diz assim: nossa, qual o nome dos medicamentos que você faz uso em casa? Aí ele faz assim: não Pergunte sei a não, ela. pergunte a ela. Pergunte, eu não sei não, pergunte. E aí, o primeiro processo, o primeiro passo para você acompanhar esse paciente é exatamente trazer esse paciente à responsabilidade do próprio cuidado. Como é que você vai fazer isso? Você vai simplesmente dizer, olha, a partir de hoje você tem que saber o nome dos seus medicamentos. É, Não. Você vai se munir de conhecimento, né? Vai se embasar de conhecimento e vai conversar. E excelente. essa conversa não vai ser de imediata, não vai ser no primeiro encontro. É como se fosse um processo Namoro. de amizade real, né? Um namoro. Você vai precisar ganhar a Uhum, confiança desse paciente para que ele te diga, inclusive, tudo que ele realmente precisa clinicamente fazer e tudo o que uhum. ele de fato faz. E aí você conseguir iniciar uma mudança de postura. A gente tem várias ferramentas para isso, certo? A gente pede para ele trazer Você os não trouxe uma folhinha medicamentos. aí, não, Val? Eu esqueci a minha folhinha em casa, do Mas a gente papelzinho, para tem aquela mostrar para folhinha muito legal, bem a folhinha simplesinho. azul. Isso. E azul ainda, hein? Que interessante. É verdade, azul. Não foi do novembro, foi coincidência. Mas a Onde gente faz você pede o paciente trazer todos os todos os medicamentos ou medicamentos, uma organiza as lista. caixas. A gente pode fazer uma identificação lúdica conforme o perfil daquele paciente, né? A gente pode Uhum. organizar as caixas de medicamento, ver se tem alguma coisa duplicada, organizar os horários. Vencida. Às vezes acha que, olha, eu não posso usar tal medicamento com tal medicamento. E aí de meia em meia hora o despertador toca e ele está toda hora, né, tomando medicamento. Aí eu vou tomar esse, mas não é com água, é sem água. Então a gente passa a orientação, na verdade, de tudo que ele está utilizando. Porque agora esse paciente ele vai ser cuidado conforme todas as esferas de necessidade, não somente no âmbito do câncer de próstata, certo? Já que Mas, o principal mas efeito você, colateral é a modificação metabólica. mas você vai Diga. passar essas orientações, e como você mesmo falou agora há pouco, é interessante que tenha mais alguém acompanhando, então. Sim, sim. É interessante que você tenha um familiar, um cuidador, lhe apoiando nesses processos. Eu vou fazer, deixa eu ver aqui, ainda tenho tempo para contar para vocês. Teve um caso de um paciente meu que ele chegou lá para iniciar tratamento, e é o momento, né, que a gente conhece esse paciente quando ele vai iniciar o tratamento. E eu perguntei para ele, qual o medicamento que o senhor usa? Nenhum. Já o senhor tem hábito de ir para algum outro médico? Já precisou ir para algum outro médico, fazer alguma avaliação? Que tipo de avaliação? O que é que foi? Ele disse assim, eu uso 2 stents. Como assim? Usa 2 stents e não usa medicamento nenhum? O cardiologista me passou alguns medicamentos, mas eu não lembro quais foram.
tem um tempo que eu não uso, até hoje eu não sinto nada e acho que não preciso. Era um paciente que morava sozinho, vivia sozinho, dependente, tem Uhum. filho e já estava separado e não tinha uma assistência, né, de um cuidador, não tinha um apoio. Eu fui conversando com esse paciente e consegui fazer com que ele fosse ao cardiologista. Ele retomou o uso dos medicamentos e, dentro das nossas conversas, eu fui estimulando ele a retornar ao cardiologista. Aconteceu uma coisa bem interessante. Esse paciente tinha nada menos do que um aneurisma de 7 centímetros de diâmetro, ou seja, uma bomba relógio próxima a explodir. E a partir desse vínculo que a gente criou, ele passou a ter o hábito de manter a consulta regular com o cardiologista, fez o procedimento cirúrgico da aneurisma e está muito bem. Então, assim, a intervenção farmacêutica não vai ser algo que você vai conversar hoje e amanhã você vai dizer, olha, eu consegui ajudar esse paciente de imediato. Essa historinha que eu te contei de forma bem rápida, ela durou um intervalo de aproximadamente 2 anos. E Então, você, isso aí mudou toda uma jornada de vida de um ser humano. com Fez toda a certeza, diferença. Fez toda a diferença. Isso aí é com muito, certeza, é muito lindo essa possibilidade de poder fazer uma intervenção e ver que aquilo fez uma diferença na vida do paciente. Val, você falou do baixo risco, médio, alto risco. A gente não falou muito sobre ele. Você poderia dar uma pincelada de o que muda na trajetória do paciente que tem um diagnóstico de alto risco? então, esse paciente com diagnóstico de alto risco, ele não é um paciente com sentença de morte, apesar da gente imaginar alto risco, então esse aí se deu mal. Não. Esse Não é bem paciente a gente assim. não é mesmo. Quem é esse paciente de alto risco? A gente falou aqui o tempo inteiro que é para o baixo risco, a possibilidade é cirurgia, radioterapia, e ele só vai fazer tratamento com o medicamento para estimular nervo erétil. O segundo vai fazer o ADT, que é a terapia antiandrogênica, né, para inibir a produção de hormônios. Esse terceiro, que a gente chama de alto risco, pode ter dois tipos, né? Duas classificações. Um é aquele paciente de médio risco, que com o passar de alguns anos evoluiu e passou a ser o que a gente chama de resistente à castração química. O que é resistente à castração química? Ele continua produzindo testosterona e o índice de PSA continua evoluindo. Aí esse paciente retorna para uma bateria de exames, avaliação, até concluir, né, terapeuticamente, clinicamente, até o médico concluir que ele é um paciente resistente à castração química. Para esse paciente acabou? Não. A gente tem esse paciente que a gente classifica como alto risco, e a gente também tem um paciente que teve metástase. Mas o que é uma metástase para o câncer de próstata? Metástase, o que a gente ouve, né? O câncer se espalhou. Não é necessariamente dessa forma e nessa velocidade que a gente conta, né? Uhum. Quando a gente fala em metástase para o paciente de câncer de próstata, comumente essa metástase ela evolui para os ossos. Um dos sintomas é a dor. O paciente sente bastante dor óssea. E aí vem a parte interessante. Novamente, esse paciente de alto risco, ele vai ser um paciente candidato à terapia com bloqueio hormonal. Ele vai fazer tanto a injeção quanto o medicamento em comprimido. Ele ainda não é um paciente eletivo para fazer a quimioterapia clássica. Então, esse tratamento em comprimido, o que que é? São medicamentos que a gente chama de medicamentos biosintéticos que inibem produção de andrógenos, são antiandrogênicos. E esses medicamentos, eles têm apresentação farmacêutica diferente, forma de administração diferente.
perfil de efeitos colaterais diferente. Se a gente estava falando da possibilidade de contribuição do farmacêutico para o paciente que é de baixo risco, para o paciente que é de médio risco, para o paciente que é de alto risco, o farmacêutico ele é simplesmente fundamental. Por que ele vai ser fundamental? Porque ele precisa orientar a forma correta de usar esses medicamentos. Não é simplesmente um comprimido. A maioria das terapias, né, que a gente tem, né, a biraterona, exalutamida, são um conjunto de comprimidos. O paciente usa 2 comprimidos, 4 comprimidos no dia. Alguns precisam ser utilizados em jejum. E aí o farmacêutico precisa fazer a tradução. O que é jejum? Poxa, jejum, quando eu faço exame laboratorial, eu durmo 8 horas, e aí a partir das 8 horas da noite eu não como e vou até o dia seguinte? É isso que eu preciso fazer, o jejum? Não, o jejum para medicamento, o que que é? Jejum para medicamento é quando a gente precisa do esvaziamento gástrico, né? Então, Uhum. aquele medicamento, para que ele seja bem absorvido, precisa do esvaziamento gástrico. Tem paciente que vai fazer o medicamento que precisa desse esvaziamento gástrico, que a gente chama de 2 horas, sem fazer ingestão de nenhum alimento, depois de mais 1 hora até fazer a próxima refeição, que a gente chama de jejum medicamentoso, e vai ter o tratamento que não precisa desse processo de associação com o jejum. Mas só isso é importante, então isso é simples. Não. Agora, o farmacêutico ele vai ser mais importante porque esse medicamento não é um medicamento vendido habitualmente em uma drogaria. É um medicamento que ele vai adquirir via instituição especializada, uma clínica ambulatorial especializada, a nível hospitalar, enfim. E a cada vez que ele adquirir esse medicamento, ele vai precisar ter um resultado de exames que comprovem que aquele medicamento não causou ou não está causando nenhum efeito colateral que comprometa a vida daquele paciente, né? Que comprometa, na Sim, verdade, a qualidade de vida qualidade. daquele paciente. E é nisso que a gente vai trabalhar, na ideia de Excelente. qualidade de vida. Val, você deixou bem claro aí a importância do farmacêutico na orientação. É importante a gente ressaltar o quanto que é excelente quando se trabalha em equipe. Então, quando entra também para o plano de cuidado a enfermagem, o psicólogo, a nutricionista. Eu penso que nós somos uma instituição muito abençoada porque nós temos isso lá e eu vejo como que faz diferença, porque o farmacêutico ele não pode, não deve, mesmo porque não é a nossa expertise, por exemplo, o paciente começa a falar, e há coisas que vai chegar no nosso limite que a gente vai ter que acionar um outro profissional. Então, trabalhar em time faz toda a diferença na vida do paciente. E não adianta só o nosso conhecimento técnico pela sua fala aí, porque nós podemos ter um conhecimento técnico, como você tem lindamente, e eu sei quanto que você se esforça, se estuda e busca, e faz a diferença na vida dos pacientes, porém eu vejo também aí o quanto que é importante a gente saber se comunicar e negociar, porque com os homens é um desafio você negociar tudo isso aí que você tem relatado, desde incentivar a ir buscar um médico, a tratar, a fazer uma gestão, um autocuidado, o quanto que isso é importante, muito importante mesmo. Além de buscar o conhecimento, o farmacêutico nunca vai parar de estudar, né, Val? As pessoas Não. falam assim, enquanto eu estiver fazendo faculdade, eu vou ter muito trabalho para me formar. Depois piora, não é, gente? Tá assistindo aí, quem está Não assistindo a é? gente, estudante de farmácia, vocês acham que vocês estão estudando muito? Esqueçam. Você vai ver depois que se Não formar. chegou nem na Tem metade. E assim, Joélia deixou, Val, Joélia deixou uma mensagem falando assim: eu gosto desse assunto e gostaria de conhecer mais. Joélia, eu e Val, com certeza, né, Val, incentivamos Joélia e toda a equipe que está aqui nos assistindo, que tem o interesse por oncologia, corre atrás,
vai ser sócio da Sobrafo, vai participar do congresso, vai procurar a gente para conversar. Às vezes eu falo para os estagiários, vocês ficam gastando dinheiro com eventos, paga um café para a gente, para os farmacêuticos, não é, Val? É Paga um baratinho. café para mim, para você, para Álvaro, vai conversar, vai trocar ideia que a gente vai agregar, né? Toda a nossa equipe lá de farmacêuticos tem muito. Quer conversar sobre biossegurança? Vai falar com Isla, e cada um tem a sua área que prefere, porque conhecimento é assim, a gente vai adquirindo de um colega, de outro colega, porque não vai adiantar nada você chegar para um paciente, um homem, que já tem aí as questões que você falou, e se você não tiver um bom argumento, não tiver informações, você não vai conseguir convencer esse paciente a fazer uma adesão adequada ao tratamento. E aí, com isso, se você conseguir, você fez toda a diferença na vida desse paciente. Correto? Com certeza. Não tenha dúvida. Joélia, vai lá, Joélia. Vamos marcar para a gente conhecer, para a gente se conhecer. A Joélia está mandando um recadinho aqui e você será bem recebida. Val, Com são certeza. 19h48, certo? No seu relógio também. A gente combinou os horários, alinhar É, os horários. Rafa, um abraço, Rafa, que saudade de você. O Rafa está fazendo medicina, ele já é um farmacêutico. E Eu já não Rafa, estou quando se vendo mais formar. as informações aqui, Oi? mas agora que eu estou mexendo aqui para ver os comentários, que para mim tinha congelado, eu Para não mim tinha também visto. apareceu congelado aqui. Alguém quer deixar alguma pergunta aqui para a gente poder já ir para os finalmente? Carlinha mandando um abraço. Ó, tem Carlinha, uma nossa pergunta farmacêutica aqui, ó. clínica A também. psicologia atua de forma conjunta com a farmácia clínica, há encontros periódicos para discussão de caso individualizado ou as áreas atuam distintas? Não. A gente trabalha junto demais. A psicóloga, É. principalmente, teve um Ó, para as paciente com psicólogas. galera da psicologia, Ó, teve um paciente com processo de disfunção erétil importante, com impacto importante dentro do relacionamento, com ideia suicida, e a gente passou a fazer esse atendimento em conjunto. Farmácia, psicologia, e a gente traz esse feedback para o corpo clínico, o médico também participa, a gente muda a estratégia, vai mudando o tratamento, vai ajustando até aquele paciente encontrar o que ele identificar como qualidade de vida. É porque eu estou vendo as perguntas agora que estou passando a mão. Mas só para a gente fechar o nosso raciocínio, a quimioterapia clássica é a última opção. E dificilmente esse paciente de câncer de próstata ele chega nesse estágio. Por isso, o processo de prevenção é extremamente importante de ser feito e ser estimulado no grupo masculino. ótimo. Olha só Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta aqui. quantas coisas podem ser prevenidas se houver prevenção. Se preocupar com a prevenção primária, que é essa de buscar os cuidados. Então, olha só Exato. quanto se ganha o paciente com o autocuidado. Val, vamos lá para a mensagem final. O que você deixaria aí para os pacientes, né, os Alguém me nossos perguntou aqui, amigos? Pode alguém me falar. perguntou aqui, Val, e o teu autocuidado emocional? Eu levo, para mim, o meu autocuidado é a experiência desses Hum, pacientes. O diagnóstico de câncer traz a ideia de fim de vida e eles me trazem a ideia de vida, porque não são pessoas tristes, não são pessoas com tantas limitações quanto a gente imagina. A maioria das pessoas trocam muita experiência comigo, experiência de vida, né? A maior parte desses pacientes, eles têm idade para ser minha mãe, meu pai, tios, enfim, uhum. algum familiar meu. E o que eu trago para mim como autocuidado é sair de lá como uma pessoa melhor para mim e para as pessoas que eu amo. Isso é Excelente. extremamente importante. Muito Deixa eu ver se bom, tem Val, mais muito alguma bom. pergunta por aqui. Acho que Eu não tem acho que a mais nenhuma, gente. não. Eu não sei como é que você conseguiu ver todas as perguntas. Para mim não Aí eu apareceu, fui Val. mexendo aqui, eu fui rolando a barrinha A barra. e aí consegui ver as Muito bom. perguntas.
Olha só, nós temos conversa aí para muitas lives, então, CRF, nos colocamos à disposição. Flavinha, obrigado pela oportunidade, nossa presidente da Flavinha, comissão. obrigada pelo convite. A Fiquei muito Isa, feliz. a Isabelle, que eu não conheço ainda, mas hoje já passou várias dicas que foram muito úteis. Isa, muito obrigada. A todos vocês que participaram, nós temos aqui 49 pessoas, nossos familiares. Saudade! Muita saudade. E a gente fica à disposição. Rafa, agora que eu tô vendo, Rafa. Joélia perguntou aqui como que faz para encontrar a gente. Eu acredito que é muito fácil hoje em dia encontrar a gente. Entra lá no site da Amo ou manda mensagem para o próprio Instagram do CRF. E nós teremos o maior prazer de responder e-mail, de responder suas dúvidas, de poder conversar e partilhar nossos conhecimentos, falar um pouco sobre como a gente tem conseguido fazer a diferença na vida das pessoas, e isso pode ser uma troca de experiência, porque nosso objetivo, nossa missão é isso, fazer a diferença na vida do paciente e, de alguma forma, trazer benefícios para o tratamento, é a nossa missão. De Val, com certeza, também, porque ela está ainda mais diretamente ligada ao paciente ali. Então, assim, meu muito obrigada. A Flavinha já avisou. Avisou aqui. Um abraço forte para todos Obrigada, vocês. gente. Adorei rever vocês. Né? Muita Adorei gente também. aí. Feliz de poder estar com vocês um pouquinho aqui, me sentir perto aí da minha família, dos meus amigos, ó. Coração aqui pulando de alegria. Um forte abraço esmagador. A gente se vê nas próximas lives, nas próximas oportunidades. Um abraço, Obrigada gente. demais. Tchau, tchau. Beijo enorme. Obrigada você também, Elis. Obrigada, Val. Foi uma honra. Idem. Tchau, tchau. Tchau.